A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um culto racional. E ainda dentro do tema cheio do Espírito Santo, quero trazer a segunda parte, a segunda aula. Eu quero agradecer as várias mensagens que eu tenho recebido, perguntas interessantes, né? Eu separei uma pergunta aqui, lá do Rio de Janeiro, né? Eu não vou dar nomes, mas a pessoa que fez vai saber que foi ela. O Espírito Santo nos enche de dentro para fora ou de fora para dentro? E aí, o que você acha? A tendência que nós temos é que é o seguinte: se ele está dentro de nós, então seria de dentro para fora. Meu pai dizia uma coisa interessante: se o Espírito de Deus estivesse dentro de nós, não que ele não esteja, perceba, se ele estivesse todo dentro de nós, ok? Por completo, porque o Espírito Santo é Deus, né? Vem da parte de Deus Pai, mas ele é Deus Espírito. Nós explodiríamos, porque esse corpo não suportaria a glória de Deus. Isso é uma verdade, porque você vê que na inauguração do templo, a glória de Deus era tão grande que eles não conseguiam entrar no templo. Então perceba que a glória de Deus por completa, ela faz volume, ok? E eu quero falar sobre isso hoje, não sobre o volume que ele faz, mas exatamente sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre ambiente espiritual, sobre liberdade espiritual. Porque porque eu já falei aqui, né? Falei sobre batismo no Espírito Santo, falei dos dons do Espírito Santo, falei do fruto do Espírito Santo, mas agora eu quero falar sobre como ser cheio de todas essas coisas. A primeira aula, como eu falei, ela foi bem light. Por quê? Porque ela falava de primeira coisa que você tem que ser receptivo. Então, sim, o Espírito vem de fora para dentro, ok? Por quê? Porque eu preciso clamar, tanto a palavra de Deus diz assim, buscai os melhores dons, quer dizer, eu tenho que buscar. Se tivesse dentro de mim já, para que eu teria que buscar? Não, então realmente é algo que vem como um presente, mas depois que está dentro de nós, sim, flui de dentro de nós, ok? Então, a resposta que eu dou para o meu querido amigo aí do Rio de Janeiro, o nome dele é bem interessante, né? É de um país. Fica aí esclarecido que tanto de dentro quanto de fora, mas nessas situações, né? Nessas regras, porque o Espírito Santo de Deus não poderia estar todo dentro de nós, né? Mas existe um versículo, e eu quero ler para vocês, em 1 João 4,13, que diz o seguinte, olha que interessante: sabemos que permanecemos nele. Então, nós permanecemos nele. E aí, vírgula, e ele em nós. Olha que comunhão maravilhosa, tá? Tá lá em 1 João 4,13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então, dentro e fora, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Por isso, hoje eu quero falar do ambiente. Por que eu quero falar do ambiente? Olha, preste bem atenção. Adianta eu ter todos os dons, me ouviu? Ter todos os dons e não ter liberdade no lugar onde eu estou de colocar em prática esses dons? Você já pensou sobre isso? É como você no seu trabalho, isso já aconteceu comigo, né? Uma vez eu fui ser gerente, na verdade era mais diretor financeiro, né?
Mas enfim, na carteira estava lá gerente administrativo e financeiro, e a empresa ela não tinha computador. E eu tinha vindo de um outro emprego onde tinha computador. E a primeira coisa que eu cheguei lá para o dono da empresa, eu disse assim, o senhor não vai adquirir um computador? E ele assim, para que esse gasto? Eu digo, porque eu posso fazer o meu trabalho com mais facilidade, com mais rapidez, com mais certeza usando um computador. E também a apresentação vai ficar melhor. E ele simplesmente, até o dia que eu saí da empresa, ele não tinha comprado um computador sequer. Então, eu já não queria ficar naquela empresa. Por quê? Porque eu acredito que depois que você aprende certas coisas, depois que você lida com certas coisas, que você entra num patamar maior, você não consegue mais viver com uma coisa tão arcaica, com algo tão... Imagina, nós tínhamos que fazer contratos à máquina, datilografando. Misericórdia. Né? Hoje em dia a gente nem mais usa as teclas do computador. Existe já... você começa a ditar para o computador e o computador começa a escrever automaticamente. Se você não sabia disso, isso existe. Bom, gente, mas falando então sobre o ambiente espiritual, a liberdade espiritual. E mais uma vez eu vou pedir para ser colocado, para você o mesmo vídeo que eu coloquei de um culto, volto a dizer, que foi na igreja onde eu sou pastor. Ainda meu pai estava vivo, não que ele não esteja hoje, mas ele é cidadão celestial, né? Está muito mais vivo do que nós, com certeza. Então vamos lá, vamos colocar esse trecho novamente e depois a gente retorna falando sobre ser cheio do Espírito Santo, um ambiente e na liberdade espiritual. Assista aí o vídeo.
que todos que realmente estão crendo recebam disso, Senhor. Amém. Eu só contigo. Não te preocupes com o dia de amanhã. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome, que sobre todo nome, esse é o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, Senhor. Deus abençoe. Faz assim, meu irmão, com a mão direita. Hoje, essa mão direita, e tudo que tocar a partir de hoje com fé, vai dar bênção geral. Bom, você acaba de assistir o vídeo. E o que você percebe neste vídeo? Na semana passada eu chamei a atenção para a receptividade do povo quanto às palavras proféticas. Tanto para todos, quanto que foi para aquela moça, no individual, né? Mas eu quero falar o seguinte, tudo isso teria acontecido, é a minha pergunta. Eu sou o pastor dessa igreja, tá? Obviamente, na minha igreja eu trato da seguinte forma, no momento que eu passo o microfone para alguém, aquela pessoa que está no microfone, ela é que está na liderança da reunião. Então, quando eu passei o microfone para o meu pai, eu dei para ele a liberdade de ele se pronunciar. Como eu conheço ele, obviamente, há muitos anos, né? Desde que eu nasci, eu sabia do que ia acontecer. Mas se eu, como pastor da igreja, chegasse e dissesse, não aceito isso aqui. Não quero ninguém falando em línguas, não quero ninguém levantando as mãos, não quero ninguém fechando os olhos, não quero ninguém... O que ia acontecer? Onde estaria o lugar repleto do Espírito Santo? Como? Mas aí você vai pensar assim, mas o Espírito Santo não é mais forte do que o pastor da igreja? Queridos, eu explico isso de várias formas. Uma, porque eu já vi isso. Segundo, porque a Bíblia fala que a gente pode entristecer o Espírito Santo, sim, por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. E terceiro ponto é que existe um versículo que diz assim, que a profecia está sujeito ao profeta. E o que quer dizer isso? É que é o seguinte, mesmo que o Espírito Santo coloque aqui a profecia, se eu não falar, a profecia não sai. Entenderam? Entenderam isso? Não adianta. Vem aqui, mas eu não quero falar. Eu não quero. E aí? Entendeu? Então, por isso que tem que haver o quê? O ambiente espiritual e a liberdade espiritual. Para isso, eu vou ler um versículo que vai abrir, né, todo o entendimento aí. 2 Coríntios 3, capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Muitas vezes a gente lê esse texto dizendo assim, ora, o Senhor é Espírito. Não, também existe um outro versículo, tá? Mas nesse caso aqui ele está dizendo assim, ora, o Senhor é o Espírito, ok? Por quê? Porque ele é uma trindade em um. Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E às vezes há algumas confusões. Mas como assim, pastor? Então, como é que nós podemos estar numa igreja onde supostamente nós estamos louvando a Deus, nós estamos honrando ao Senhor Jesus como nosso Salvador, e nós cremos no Espírito Santo, mas se essa palavra que diz que ali há liberdade, por que então
não está acontecendo o que eu acabei de ver nesse vídeo de um culto na sua igreja. E eu quero dizer que isso aconteceu há muitos anos atrás, continua acontecendo nos dias de hoje, e você tinha que estar no último domingo para ver. Foi desde o louvor até o final da reunião, só bênção, só liberdade espiritual. Por quê? Porque, queridos, é o Espírito Santo que tem que trazer a palavra através da vida dos seus vasos. É o Espírito Santo que tem que inspirar os cantores, os músicos, os obreiros. O povo deve sentir a liberdade no Espírito Santo. Eu não estou aqui para falar nem julgar os lugares. Eu estou aqui para falar sobre um ambiente espiritual. O que é um ambiente cheio do Espírito? É um ambiente onde quem manda é ele e não o pastor da igreja. É ele quem dita, não é o pastor da igreja. Mas, pastor Carlos, tu está indo contra ti mesmo? Não, eu estou indo muito favorável a mim, queridos. Se eu estou sendo usado agora neste vídeo aqui, você está sentindo a unção, mesmo ouvindo este vídeo, muitas horas, ou até mesmo semanas, ou até mesmo meses, ou até mesmo daqui um tempo, anos depois, você vai sentir esta mesma unção. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é o Carlos que está parado no tempo. O Carlos que está fazendo esse vídeo aqui no dia 1º de outubro. Apesar de que o vídeo vai sair aí, já saiu, né? Óbvio, você está ouvindo, na próxima quarta-feira. Mas, e isto importa? Se você for nos vídeos lá de cura, você vai ser curado. Se você for lá no vídeo do meu testemunho, você vai se alegrar. Por quê? Porque quem faz isto é a liberdade do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter um ambiente de liberdade espiritual. Deixa eu falar uma coisa que é interessante, né? É algo que eu falei há muitos anos para uma escola bíblica dominical, para crianças. Mas eu sei que você vai gostar e você vai utilizar isso, né? Eu usei assim um exemplo de uma carta, né? Pode ser que você não envie mais cartas, né? Porque hoje tem WhatsApp, hoje tem e-mail, né? E quase ninguém mais usa o e-mail, todo mundo no WhatsApp. Mas eu lembro do tempo das cartas, né? Tanto que quando eu namorava com a minha esposa, eu morei em Florianópolis e minha esposa aqui em Porto Alegre, onde nós moramos atualmente, onde eu sou pastor, e eu mandava carta, porque naquela época não tinha celular, não tinha como eu ficar, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas todas que tem hoje. Fazem 27 anos atrás, um pouco mais, 28 anos atrás, eu teria que fazer um cálculo aqui, pode ser que até seja mais, eu não estou lembrando. Mas é o seguinte, uma carta, tá? Pense numa carta. Então tem um envelope da carta. Dentro do envelope existe um papel. Quem é esse papel? Sou eu e você. Tá? Só que essa carta está endereçada para Deus. Lembra do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, né? É dar endereço, né? De onde está Deus. Deus está no seu trono, está nos céus, conforme a gente vê lá em Apocalipse, no seu trono, né? Com todos os seres e anjos, arcanjos, querubins em volta, dizendo santo, santo, santo é o Senhor, todo onipotente. Então, Deus é o endereço. Só que é o seguinte, você sabe que se você chegar no correio e você colocar o envelope simplesmente com a sua carta e o endereço, não vai chegar. Por quê? Porque tinha que ter o selo. Quem é o selo? Quem é que sela a nossa vida? Quem é que trouxe de volta a aliança para nós podermos chegar a Deus? É Jesus. Então Jesus é o selo. Pastor, que maravilha! E o Espírito Santo? Pensa um pouquinho, queridos.
O que está faltando nesta carta? O que está faltando nesta carta é o carimbo. Lembram disso? Os mais antigos vão lembrar. Era carimbado entre o envelope e o selo, metade no selo, metade no envelope, era um carimbo. E o que aquele carimbo fazia? Ele autenticava que aquela correspondência era agora uma correspondência legítima. Era uma correspondência agora que poderia ser levada até o seu destino. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus fala, né? No vídeo passado eu falei sobre isso, em João 14, em João 15 e em João 16, que o Espírito Santo é aquele que vem para autenticar as coisas que Jesus fez. É aquele que veio mostrar as palavras de Jesus. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, num ambiente espiritual, todo momento a palavra nos é trazida novamente, nos é revelada, nos é mostrada ou nos é lembrada. E então, desta forma, a nossa correspondência chega a Deus. Da mesma forma, na igreja ou em qualquer lugar onde você esteja, cheio do Espírito Santo, num ambiente de liberdade espiritual, você chega facilmente na presença de Deus. É aí que existem curas, neste momento que existem profecias, neste momento que existe revelação e uma série de coisas. Então, queridos, se nós recebemos instrumentos espirituais para a nossa vida, e nos próximos vídeos eu estarei trazendo mais temas, queridos, são vários temas para falar de cheio do Espírito Santo, tá? Eu sei que assim, muitas vezes a gente quer já direto na profecia, no dom, né? Mas isto aqui que eu estou falando é muito importante. Porque se você hoje está num lugar onde não há liberdade espiritual, e aqui eu trago testemunho de muitas pessoas que eu conheci, muitas, que foram batizadas no Espírito Santo, que foram usadas ministerialmente através dos dons espirituais, mas que enterraram esses talentos. Por quê? Porque acabaram em lugares, em ambientes onde eles não podiam usar estes dons espirituais. Que triste isso, né? Que triste isso. Mas, pastor, eu estou num ambiente deste, o que eu faço? Comece a orar, comece a procurar irmãos na igreja que também desejam ou são cheios do Espírito Santo. Faça reuniões na sua casa, comece a orar pelos outros membros da igreja, né? Leve o avivamento. Veja bem, não bata de frente com a liderança, não faça isso. Mas invoque ao líder dos líderes, que é Jesus Cristo, né? Ao Espírito Santo de Deus, para que lhe auxilie, para que lhe ajude, ok? Jamais bata de frente com a liderança, tá certo? Que Deus toque profundamente na vida de todos estes pastores, de todos esses líderes, né, que precisam trazer o avivamento para a igreja, trazer a glória de Deus para os templos, trazer a liberdade espiritual para o templo do Senhor. Não é templo para homens, né? É templo para os homens adorarem a Deus. Ok, queridos? Este é o meu recado de hoje. Então, no primeiro vídeo, você é receptivo. O segundo, procure ambientes espirituais. Procure lugares onde você tem liberdade espiritual. Eu tenho uma pessoa que me fez uma pergunta aqui, pastor, a minha igreja não aceita os dons espirituais. O que eu faço para ser batizado no Espírito Santo? Olha, pode ser que você conheça aí um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, uma profeta, ou alguma igreja
ou algum retiro espiritual, né? Nós agora vamos ter um retiro espiritual aqui dia 9, 10, 11 e 12 de outubro. E a liberdade do Espírito Santo é maravilhosa, né? Aqui na Serra Gaúcha, numa cidade chamada Veranópolis, onde Deus opera tremendamente, né? Onde a gente já viu milagres, né? Revelação, coisas incríveis. Tem muita gente aí que está me assistindo que foram curadas, né? E tem mãezinhas aí que não podiam ter filhos e hoje estão com seus filhos já bem grandinhos, né? Eu louvo a Deus por isso. Houve cura de gente com problema na coluna. Meu Deus, quanta coisa. Né? Arrebatamentos, né? Eu já fui arrebatado tantas vezes nesses retiros espirituais. Então, procure esses ambientes, tá certo? Procure um ambiente espiritual. Agora, você na sua casa, você que já é batizado no Espírito Santo, faça o seu ambiente espiritual. Aquele momento assim que você coloca um louvor, começa a orar, começa a ser receptivo, fale, Espírito Santo, fala, traz, revela, mostra, né? Aí você fala em línguas, caso você seja batizado. Se não for, você pede o batismo no Espírito Santo, certo? É isto mesmo que você tem que fazer. Porque só quem é batizado no Espírito Santo sabe dizer que maravilhoso que é. É algo libertador. Olha, a comparação que se tem é que é uma alta tecnologia celestial, né? Posso dizer isso, né? Se você vive aí já feliz com a tua oração, né? Quando você for batizado no Espírito Santo, você vai ver que é um outro patamar, é um outro degrau para a sua vida, certo? Eu vou orar por você, eu vou orar para que se crie um ambiente espiritual na tua vida, né? Em nome de Jesus, Senhor, que este ambiente espiritual, que esta liberdade espiritual venha estar na frente dos teus filhos e filhas neste momento, através da entrega deles a Ti. Que cada oração que eles façam, Senhor, Tu venha mostrar a cada um deles o Teu querer, a Tua vontade, em nome de Jesus. E lá na igreja onde eles estiverem, se não há esta liberdade espiritual, Senhor, renova, aviva esta igreja. Mostra como Tu já mostraste ao longo dos anos, em tantos lugares, milagres maravilhosos de renovação, de avivamento, de transformação de lugares que estavam secos, que eram verdadeiros desertos espirituais. Mas Tu trouxe as Tuas águas e ao mesmo tempo o Teu fogo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero agradecer mais uma vez, né? Os números estão aumentando. Já peço aí para você, se você não é inscrito, já aperta aí no inscreva-se, né? Já aperta no sininho para que automaticamente você comece a receber cada vez que eu coloco um vídeo aqui no YouTube, você receba automaticamente. Se você gostou desse vídeo, né, dá um joinha, um like. Não deixe de comentar, né? Eu gosto muito das suas mensagens. Você tem liberdade sim de escrever para mim no WhatsApp. Só vou pedir para você assim que não ligue, porque eu não tenho tempo para ficar falando com você, entende? Eu consigo olhar o WhatsApp em certos momentos que eu estou me deslocando de um lugar para outro, né? E eu consigo dar uma olhadinha, ou cedo de manhã, ou mais à noitinha, e aí eu respondo para você, certo? Eu até que sou bem rápido no WhatsApp para responder as perguntas e aos questionamentos, porque eu não gosto de deixar ninguém em dúvida, porque o Espírito Santo não gosta de deixar as pessoas em dúvida quanto à palavra de Deus, quanto à palavra de Jesus Cristo, tá bom? Mas se você mandar e-mail, né, depois eu olho. Se for simplesmente eu gostei muito, eu não vou dizer nada, tá? Eu só vou ficar muito agradecido. Mas se você fizer uma pergunta, se você tiver uma sugestão, né, aí eu vou estar respondendo ou até mesmo fazendo um vídeo
para que os teus questionamentos sejam respondidos. Tá certo, gente? Mais uma vez eu vou pedir a sua gentileza de assistir esse vídeo do Instituto Social e Mais. Eu quero agradecer aí as pessoas que já têm enviado suas contribuições. Eu estava rindo muito essa semana que eu falei no vídeo passado, né? Se você tiver uma moeda, me mande. E uma irmã disse assim, pastor, eu não vou mandar uma moeda só, eu vou mandar várias moedas. E realmente mandou um valor bem maior do que uma moeda simples, né? Mas qualquer valor é uma grande contribuição. E eu digo mais, pode ser que você não vai enviar nenhum recurso, mas logo que terminar, eu vou pedir isso para você. Olha o que é um ambiente espiritual. Logo que terminar este vídeo, dobre o teu joelho, ore pelo meu ministério e ore pelo IMais, para que a gente continue ajudando as pessoas carentes aqui, moradores de rua, na cidade de Porto Alegre. O nosso inverno terminou agora, mas realmente é terrível, né? O inverno é muito violento aqui e tem muitos moradores de rua. E nós temos levado as marmitas, né? Uma comida bem caseira, bem gostosa, que é feita por um grupo de voluntários apaixonados por esse tipo de trabalho. Mas o que faz a gente ter essas marmitas, que tem um custo de R$5 cada marmita, né? A nossa conta, né, dessas marmitas é de R$5. Então, sem me alongar muito, assista aí o vídeo e Deus te abençoe. Uma ótima semana. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.